pouquinho sobre a ansiedade pré-vestibular. Todo fim de ano, todo meio de ano, os nossos jovens, os nossos adolescentes passam, né? Não só os adolescentes, mas toda a família, todo mundo que está envolvido passa por esse mesmo drama, que é a angústia, que é a ansiedade de será que ele vai passar, será que ele vai conseguir, será que ele vai para a segunda fase, né? Então é uma situação comum da qual a gente não se adapta, porque não dá para se adaptar, né? Mas que todos os anos milhões de jovens passam por ela, né? E seus familiares. Bom, eu não vou ficar me estendendo muito sobre ansiedade, explicação, porque existem outros vídeos aí no meu canal que você pode ver com maiores detalhes, né? Mas a gente sempre tem a ideia, a gente coloca, né, o vestibular como o grande vilão da história, né? E, de uma certa forma, a nossa sociedade, ela alimenta isso, né? As escolas, né, hoje os ensinos médios ficam naquela pressão, colocam placas, colocam isso, pressionam os alunos, né, que aquilo dá nome para eles, né, o fato de passar em universidades públicas. Nós temos os cursinhos, né, que dão essa imagem de que sem eles você não conseguiria entrar, então você precisa deles. E aí é aquela batalha, né, todo mês com os provões, com os simulados, né? A gente tem a mídia como um todo e a gente tem as universidades também que se alimentam de toda essa publicidade, né, em relação ao vestibular. Se a gente encarar com naturalidade, é lógico que a gente não consegue, o vestibular nada mais é do que uma passagem de fase de vida, né? Você tem lá todas as suas escalas, onde você estava na pré-escola, você foi pro ensino médio, você foi para o cursinho e aí você foi para a faculdade. É mais um estágio de vida cognitiva que você tem, onde essa faculdade ela vai te levar para uma forma de sobrevivência que é o teu trabalho, né? Então, tecnicamente, o vestibular é só isso, né? Mas existe toda uma celeuma que é extremamente alimentada pelo marketing das universidades, das escolas, e que a gente acaba sendo absorvido por elas, né? Quando se cria toda essa celeuma, quando se tem todo esse medo da situação, né, vestibular, a gente vai se sentir ameaçado. E aí a gente aciona aquela partezinha do cérebro aqui de trás, que é a parte responsável pela sobrevivência. Então, a ansiedade, o estresse, eles são respostas fisiológicas para um evento. E se você for pensar, se você não tivesse ansiedade ou se você não tivesse o estresse na tua vida, você não terminaria tuas tarefas. Se você não se sentisse ansioso, você não iria estudar todos os dias, você não iria para a escola, você não entregaria os trabalhos. É este sentimento, né, esta parte do nosso cérebro que nos estimula a concluir as coisas, concluir as nossas ideias. O que acontece é que às vezes isso sai da normalidade, vira patológico e aí ele passa, né, é uma situação de alarme que passa a ser acionada a todo momento. Aí entram os ataques de ansiedade, aí entram os casos de estresse, os casos crônicos de estresse. Mas, em si, a ansiedade e o estresse são fenômenos fisiológicos que nos mantêm vivos e que nos estimulam a dar continuidade na nossa vida, né? Então, quando a gente tem essa sensação de ameaça, nós temos tendência a ter 3 comportamentos. Ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela. Normalmente, durante o exame, a gente congela, que dá o famoso branco, a gente não lembra, né? Ou não consegue, né? Tá lendo, não consegue se concentrar, né? Então é uma luta durante o exame, né? E isso seria o congelamento. Durante os anos, né? Você tem o vai pra luta, que aí você se prontifica a fazer, a estudar, a ir pra cima. Então veja, são sensações, são emoções, são reações fisiológicas muito importantes que te levam para frente. O que a gente não pode deixar é elas se tornarem
uma doença e estragarem o teu projeto de vida, que é entrar na faculdade. Esta fase, ela é muito difícil para o adolescente, porque existem muitas cobranças, é um turbilhão de emoções que ele vive. Ele tem cobranças do ambiente externo, ele tem cobranças da família, que às vezes não é tão escrachada, mas é uma cobrança velada. Ele tem a cobrança dele mesmo, do que ele quer ser, e principalmente, né, eu sempre critico isso, ele está numa fase onde ele vai decidir o futuro dele, onde ele vai decidir a vida dele, sem ter nenhuma bagagem psicológica e vivencial para tanto. Então tem aquele medo, né? Será? Eu vou escolher administração de empresas, mas será que lá na frente eu não vou desistir? Eu não vou gostar? E se eu não gostar? Então existem muitas cobranças sobre isso. Ah, mas aí teu pai está pagando a faculdade, como é que vai fazer? Você vai desistir no meio do caminho? A gente está jogando dinheiro fora? Então veja, tudo isso está passando na cabeça do adolescente. E ele está no que a gente chama de um estágio de suspensão, né? Ele não é adulto, ele não é criança, o que ele é? Então, ele já passou da fase infantil e de criança. Ele está sendo cobrado para coisas adultas, que é decidir a vida dele, mas ele não é completamente adulto, ele não tem bagagem vivencial, ele também não tem bagagem emocional, ele está numa fase de transição, onde toda essa cobrança acaba vindo para ele. E aí vem as questões de autoimagem, autoestima, né? Onde ele começa a lidar com aquelas sensações mais ruins, que é o medo do fracasso, é o medo de não ser aceito, o medo de ser reprovado. Então veja, existe toda uma carga de expectativas, tanto sociais como da família em relação a ele, né? Então ele foi passando pelas fases do maternal, do fundamental, do ensino médio, veja, ele foi adquirindo, né, experiências, né, que de qualquer forma as cobranças familiares e sociais e até da própria escola, elas estavam pertinentes, elas estavam dentro de uma sequência. Aí ele vai para o ensino médio, onde de repente ele virou adulto. Ele deixou de ser criancinha e agora, olha, você tem que entrar numa faculdade boa, você vai ter que estudar, que é o que são as escolas de hoje, as escolas conteudistas, né? Então já não tem mais livros, são só apostilas, iguais a cursinho. Então o ensino médio ele passou a ser um preparador de cursinho, um aquecimento para o cursinho. E aí ele chega na faculdade, né? Outro mundo, né? Lá ele é adulto. Então veja como é conflitante a cabeça de quem está passando por esse momento, tá? Bom, não adianta a gente ficar aqui falando sobre isso porque é repetição. Vamos para a parte prática. Eu gosto muito da parte prática. Vamos lá, vamos em frente, vamos resolver esse problema, tá? Vamos começar a falar agora de algumas técnicas de enfrentamento, de mudanças de pensamento, dicas para você passar por isso, que é isso que importa, né? Você vestibulando e você família, dicas para vocês lidarem com esse processo de uma forma mais suave, né? E de que ele possa ser com o melhor resultado possível, né? Bom, então desnecessário dizer essas coisas que eu vou falar agora, mas eu vou falar por desencargo de consciência. Exercício físico. Você não precisa ser marombeiro de academia. Faça alguma coisa. E de preferência, procure um esporte que você goste de fazer, alguma atividade que você se identifique, porque ela tem que ser prazerosa. A atividade para liberar endorfina, ela tem que ser gostosa. Não adianta eu ir na academia com raiva porque eu tenho o quê? Né? Ela tem que ser uma coisa boa. Né? Então faça caminhadas, vai nadar, joga, né? Enfim, procura alguma coisa que você goste. Ah, Branca, mas eu tenho uma agenda muito lotada, eu estou estudando direto. Gente, isso não é diversão, isso é tratamento. Lazer, atividade física é tratamento, não é diversão. Então a gente tem que arrumar um nichozinho dentro da nossa agenda para esse exercício. Se você é uma pessoa extremamente nervosa, se mesmo, né, com tudo que você faz, você não sai desse fluxo de pensamento, você pode buscar atividades alternativas, né? Meditação funciona muito bem,
Mas aí desmistifica aquela ideia de meditação de ir pro Tibete, tá? Que eu tenho que ficar lá e não pensar em nada. Na verdade, a meditação é você tomar conta, né? Acessar o teu corpo, perceber a tua respiração e focar o pensamento numa coisa só. Então, foca como se fosse uma meta, como se fosse uma palavra, uma frase, né? Fica pensando naquilo durante alguns minutos, né? Vai aquietando tua mente, foca só naquilo, você vai ver que vai vir um turbilhão de pensamentos, um monte de coisas. Agradeça esses pensamentos e continue focando naquele, volta para aquele. Presta atenção no teu corpo, o que você está sentindo, se tem algum desconforto e foca principalmente na tua respiração, tá? Então, essas coisas são muito importantes fazer, tá? E isso não é fazer de vez em quando. Se você puder criar o hábito de fazer todo dia, por exemplo, isso que eu falei agora da meditação, você leva uns 10 minutos por dia, né? Quem não tem uns 10 minutos por dia para fazer, né? Outra coisa muito importante, diminuir café, que é um estimulante irritativo. Diminuir fumo, se você fuma. Diminuir bebidas alcoólicas. Né? E, principalmente, não ingerir medicamentos sem receita. Ah, porque o meu irmão conhece um amigo que é médico e ele receitou Ritalina para outra pessoa. Ritalina causa dependência, Ritalina é tarja preta. Tudo bem, ele é dado para TDAH, né? Mas ele tem uma finalidade. Ah, mas eu quando tomo essa Ritalina, nossa, meus pensamentos abrem, eu consigo aprender mais. Não use esses artifícios para você aprender mais, para você reter informações. Você vai pagar um preço caro por isso. Se você quer procurar um médico, procure um psiquiatra, relata teu caso e ele vai te dar a medicação adequada para o momento que você está passando. Correto? Bom, música, dança, qualquer atividade artística que estimule a nossa parte límbica, que estimule as nossas emoções, ela é muito importante, porque você está o tempo todo usando a tua parte cognitiva. Você está o tempo todo. Você precisa estimular o outro lado do teu cérebro, que é essa parte da música, da arte, desenha, se você pinta, se você gosta de ler, enfim, né? Desenvolva isso. Vai ajudar muito o teu cérebro, esse balanceamento de utilização das áreas dele. Manter contato com os amigos, namorar, isso é muito saudável. A vida social é muito importante, né? Vá a barzinhos, converse. Agora, sempre é questão do bom senso, né? Não faça dessas coisas um hábito, né? Você tem uma programação. Outra coisa extremamente importante é você criar uma agenda diária de tarefas. A programação, gente, é tudo nesse processo, tá? Você estabelecer quais as matérias que você vai estudar, quais os horários que você vai estudar e realmente cumpri-los, tá? Isto é muito importante. E à medida que você for usando, que você for fazendo, que você for estudando, vai ticando. Ou vai, se você gosta de usar post-it, né? Vai colocando, né? Resolvidos para fazer, para você ir tendo uma noção de que você está produzindo. E isso vai te autoestimulando, automotivando a você a continuar. Então, trabalha com uma agenda. Isso é extremamente importante, tá? Outra coisa importante, é sempre bom, né? Isso aí os professores falam, vai estudando, vai deixando um resuminho de lado, né? Para de vez em quando você só dar uma lida nos pontos chaves, porque o cérebro trabalha muito com associações, né? Então, se você vai fazendo palavras-chave, você vai dando uma lida com calma, organizando, você já vai puxar toda aquela informação que está ligada com aquela informação. Então, se acostuma, né? Tudo que você está estudando, deixar palavrinhas-chave, né? Outra coisa importante é o lazer. Ele não é luxo, ele é necessário. Então, estabeleça durante a tua semana, né? Não precisa ser durante a semana, pode ser no fim de semana, enfim. Um momento para você sair, para você dar uma passeada, para você ir ao cinema. O lazer,
alternar atividade com lazer é muito importante, porque você desconfigura o teu cérebro para uma outra atividade, que é o lazer, e depois você reconfigura para o estudo. Isso é um exercício cerebral. Isso acaba levando para longevidade, tá? Então, vamos alternando momentos de lazer com o estudo. Existe um método chamado Pomodoro, que ele é muito interessante, né? Mas aí você vai usar um método que tem mais a ver com você. Esse método consiste no seguinte: a cada meia hora de estudo, você descansa 5. Então, meia hora, descansa 5. Meia hora, descansa 5, né? Então, isso pode ser um método. Ou você estuda e dá uma relaxada, vai tomar um suco e volta. Você vai arrumar um esquema. Mas pequenos intervalos durante o estudo, eles são importantes porque o cérebro, ele não tem essa capacidade. Imagina um carro que você anda 24 horas com ele, que você não para. Lá na frente ele vai patinar. A mesma coisa é o nosso cérebro. Ele precisa de ter esses espaçamentos de descanso. Outra coisa importante, né, às vezes em casa, né, hoje os cursinhos estão fazendo muito, mas você fazer exames anteriores, pegar provas antigas, né, embora os cursinhos já façam isso. Isso às vezes é legal para você ver em que pé que você tá em termos de aprendizagem. Mas, gente, sem cobrança, tá? Sem cobrança, né? Outra coisa legal também é quando você fizer esses simulados na tua casa, simula mesmo a situação, entendeu? Se coloca, é como se você estivesse fazendo roleplay. Você vai treinar esse papel de vestibulanda que tá sentando, que tá olhando e que vai fazer a prova, tá? E aí vai prestando atenção nos teus sentimentos, como fica o teu corpo, qual a parte do teu corpo que ela fica mais tensa, para você trabalhar bastante o relaxamento dela, né? Simula, treina esse papel para você ver como é que você vai lidar, né? Como é que você vai ver no dia do vestibular, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre o círculo vicioso ou virtuoso, que vai depender de você, tá bom? Então vamos lá. Bom, então vamos destrinchar aqui o que a gente chama de círculo virtuoso ou vicioso. Vai depender do quê? Vai depender só de você, do que você pensa. Então vamos analisar aqui essa configuração, tá? Eu tenho uma situação desencadeadora que vai vir de fora, tá? Do qual eu não tenho o mínimo controle. Eu sei o dia e a hora que ela vai acontecer, mas eu não tenho controle. É o exame vestibular. Eu não sei as perguntas que vão cair, eu não sei como é que ele vai ser, se vai ser fácil ou não, eu não sei nem quem é o fiscal que vai estar lá na minha sala. Depois dessa situação que vem de fora, eu vou fazer um juízo de valor, que não necessariamente ele é dentro da realidade. Ele é sempre cheio de cobranças, de culpas, né, de eu deveria, eu não fiz o suficiente. Então você fica nesse círculo vicioso de pensamento, onde você desqualifica tudo que você construiu durante um ano. Este tipo de pensamento, ele vai te gerar o quê? Uma emoção. É óbvio, se você está pensando coisas ruins, é óbvio que você vai ter sensações ruins. E é óbvio que estas sensações, que estas emoções, elas vão te levar para um comportamento, para uma ação. E que ela vai corresponder com o pensamento. Se você pensou coisas ruins, é lógico que o teu comportamento ele vai ser de acordo com o teu pensamento. Então vamos ver, se de repente eu tenho a ideia de que eu não vou passar no vestibular, que esse vestibular é muito difícil e que eu não estudei o suficiente, mesmo que eu tenha estudado, tá? Que eu não estudei o suficiente, eu vou me sentir extremamente angustiada, ansiosa, tá? E qual vai ser o meu comportamento? De congelamento. Porque quando a gente está diante de uma situação de estresse, nós temos 3 tipos de comportamento. Ou a gente luta, ou fuga, ou congela. E normalmente o que aparece no vestibular é o congelamento, que é o famoso deu branco, tá? Este comportamento deu branco, ou, né, ficar nervoso, perder tempo pensando, né, vai te gerar uma consequência concreta e afetiva.
A consequência concreta é que provavelmente você não passe, ou que você tenha notas inferiores àquela que você esperava. E as afetivas é a imagem que você vai construir de você, a relação que você vai ter com os outros, né? Como é que você vai lidar com as perguntas. E aí você vai ficar sempre nesse ciclo vicioso. Você vai estar sempre acreditando que o problema está aqui, na situação. Isso é o vicioso. O problema nunca está aqui, mesmo que a situação seja desfavorável. O problema está aqui. Que pensamentos eu escolho para lidar com essa situação? Eu vou ter que passar por ela. Agora, como eu vou passar por ela é a minha escolha. Então, se a gente transformar esta situação num círculo virtuoso, eu vou começar a selecionar pensamentos mais dentro da realidade. Eu vou começar a pensar fatos onde eu estudei, os resultados dos meus trabalhos, né? Eu vou estar mais de acordo com a realidade. Eu vou perceber que nem tudo do vestibular depende só de mim. Tem condições externas influenciando. Não é só o meu saber, não é só a minha área cognitiva que interfere no resultado. Tem situações externas. E se eu manter este tipo de pensamento, vai me gerar outro tipo de emoções, mais favoráveis, que me estimulem. E aí eu vou ter que tipo de comportamento? De enfrentamento, porque eu estou segura. Ou melhor, não tão segura, mas eu sei o que eu fiz. Eu pontuei, eu balancei tudo que eu fiz. Qual vai ser o resultado desse meu desempenho, desse meu comportamento? A consequência vai ser que muito provavelmente eu vou atingir notas melhores, chegando até passar, e a forma como eu vou estar me vendo, a forma como eu lidei com essa situação foi muito mais tranquila, e aí eu posso continuar nesse círculo virtuoso, ou seja, indo para a segunda fase, indo para outros vestibulares. Então, veja, o problema não está no vestibular. Ele foi criado para selecionar as pessoas, né? E ele usa mais, né, o aspecto emocional do que propriamente o cognitivo. Porque a pressão que as escolas, a pressão que os cursinhos, a pressão que as universidades fazem, elas trabalham muito mais com o emocional do que com o cognitivo. Então, o maior problema do vestibular é como você lida com ele. Que tipo de pensamentos você tem, que reações emocionais você vai ter e que tipo de atitude que você vai ter. Entendido isso, vamos continuar a nossa explicação, a nossa técnica de enfrentamento para essa situação. Bom, então agora que a gente já ouviu um pouquinho sobre o ciclo virtuoso, que a gente viu que o problema não é o vestibular, vamos continuar com as nossas dicas de enfrentamento. Então a primeira delas, que foi o que eu falei, o problema é o que você pensa sobre ela, tá? Não cobra de você aquilo que você não pode dar. Se você fica, porque eu tinha que estudar 20 horas por dia, gente, é fora da realidade, é desumano isso. Então não cobra. Ah, mas eu tinha que estudar 10 horas por dia, você não está aguentando? O teu ritmo, o teu corpo não aguenta tanto tempo? Respeita. Estimular não é se deflagrar, se punir. Estimular é diferente. É você perceber que você está indo e você fala, oba, vamos mais, olha que legal. Não, opa, agora eu consegui, subir mais um degrau, vamos subir 2, quem sabe dá. Não você ir lá para cima e depois você cair. Isso não é estimular, tá? Questiona e controla os teus pensamentos irracionais, tá? O peso que a gente dá para eles é que é muito importante. Então, muitas vezes, você está se cobrando de uma coisa que faz parte da vida. Então, veja, quando você entra para um vestibular, você já entrou com não entrei, não passei. Isso você já entrou, já faz parte, tá? Agora, luta para você entrar. Mas luta com inteligência, luta sabendo. Não luta atabalhoadamente, tá? Então, questiona os teus pensamentos. Até que ponto eles são racionais ou não.
Utiliza a realidade. Quanto isto que eu estou pensando é um fato ou quanto é a minha percepção. Porque se for a minha percepção, ela pode estar distorcida. Se for um fato, não tenho como brigar com eles, tá? Então sempre coloca essa equação. Isso é um fato ou é a minha percepção? Se é a minha percepção, vamos começar a analisar, né? Ainda continuando com os pensamentos. Reveja os teus erros, não fracassos. E invista para a próxima vez. Você não fracassou. Fracasso é uma palavra muito pesada. De alguma forma, você errou. De alguma forma, você ainda não conseguiu. Então, reveja isso, aonde foi a tua falha e para o ano que vem ou para o semestre que vem, você tenta elaborar. Você vai cometer outros erros, mas esses mesmos não. Né? No vestibular, né, eu já falei isso, vários fatores podem interferir, né, que não só a tua capacidade cognitiva e emocional, tá? Existem os fatores externos que a gente tem que levar em consideração, tá? Bom, então isso que eu falei, tá, gente, foi mais para durante o ano, no processo de estudo em si. Agora, vamos focar no dia. No dia do vestibular, esqueci de falar uma coisa importante. Durante esse ano, tome muito cuidado com o teu sono. A gente necessita de 8 horas por dia de um sono com qualidade. Então, é muito importante o dormir, porque quando você dorme, o teu cérebro faz todo um trabalho de limpeza de informações que você aprendeu, ele arquiva lá, né, nas caixinhas, e ele deixa o cérebro limpo para as novas informações que vão vir. Se você não tem esse sono de qualidade, o teu aprendizado e a tua retenção também vão estar comprometidos, tá? Então, se preocupa, presta atenção na tua capacidade de dormir, tá bom? Tem um outro vídeo aí que fala sobre o sono, se você tiver com problemas. Bom, então vamos focar pro dia da prova, tá? É o último dia, vambora, né? Nós temos que ir pra cima. Bom, durma bem na véspera. Tenha um sono tranquilo, gostoso, relaxa, toma aquele banho, né? Nessa véspera, diminui café, diminui bebida alcoólica, diminui estimulantes, diminui todas essas coisas que são artificiais e que estimulam de uma forma artificial, tá? Procura fazer com que a véspera do dia do vestibular, então normalmente eles são de domingo, tal. Procura fazer com que o sábado seja um dia gostoso. Não estuda nesse dia, tá? Relaxa. Se tiver que estudar, dá uma passadinha sem compromisso naquelas observações que você fez, mas faz da tua véspera um dia extremamente gostoso, fala com pessoas, dá bastante risada, assiste filme engraçado, transforme o teu dia anterior numa coisa tranquila e gostosa. Se afasta das pessoas negativas. Ai, será que a gente vai passar? Não, aí a gente não tá boa o suficiente. Ai, meu Deus do céu. Já tentei o ano passado e não consegui. Sai dos urubulinos. Se você tem aquela amiga, aquele amigo que você ama pra caramba, mas ele é muito negativo, se afasta dele. Até avisa ele, olha, você é tão negativo que eu não quero ficar perto de você hoje, tá bom? Aí depois a gente conversa. Eu quero me preservar. Então se coloca numa bolha de satisfação e de alegria, que não é a bolha de Alice, tá? É a bolha da realidade, tá bom? E na hora de ir pro vestibular, faça a tua meditação, faça tuas respirações enquanto você está esperando, enquanto você está lá na porta, né? Vai olhando para as partes tensas do teu corpo, vai acalmando o teu corpo. Veja, se o nosso corpo está relaxado, nós estamos mandando uma mensagem para o cérebro que nós não estamos em perigo. Se nós não estamos em perigo, não tem porquê nós termos que sobreviver. Então aí todas as nossas estratégias, tudo que a gente aprendeu no dia, ele vai vir no momento que a gente acionar. Então trabalha muito o teu relaxamento, bebe bastante líquido, né? Vai bonito, vai bonita para aquele dia, se sente uma pessoa incrível. Se parabenize por tudo que você fez, pelo teu empenho durante esse ano todo, por tudo que você estudou. Se parabeniza. Você é uma pessoa que foi lá, que lutou,
e que está batalhando. E que, portanto, só por isso você já merece parabéns. Então, bora lá, vamos para o vestibular e vamos para a vida, tá bom? Um grande abraço para vocês, tô torcendo muito e depois me mandem os comentários se vocês passaram ou não, como é que foi, se algum de vocês já viveu isso e se tiverem dúvidas, tá bom? Eu tô aqui. Boa sorte para vocês e até um outro momento.